Boa noite, irmãos. Graça e paz. O pastor está de férias, termina essa semana, glória a Deus, né? Semana que vem o pastor já está aí e nos incumbiu dessa nobre missão, que é trazer a palavra de Deus. Fazer a exposição do texto bíblico, que é o que me enche de alegria o coração. Antes de nós entrarmos na palavra, eu queria orar novamente. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo aqui, esse tempo de louvor, de gratidão ao Senhor. Esse tempo que nós, como igreja, nos reunimos aqui para adorar o Seu nome, para exaltar o Senhor. Muito obrigado pela Sua palavra, que nós vamos ler e vamos refletir sobre ela. A palavra é Tua. Eu te peço, Senhor, que fale conosco, nos desafie, que nós cresçamos espiritualmente através do ensino da Tua palavra. Que haja muito de Ti e muito pouco de mim durante a exposição dessa palavra. Que o Senhor possa gerar frutos na nossa vida e atitudes que promovam um desafio cotidiano e que nós possamos, Senhor, sair daqui edificados pela Tua palavra. Eu oro, pois confio no Senhor e Te amo, Senhor, e o nosso prazer é o Senhor, é a Sua lei, é a Sua palavra. Muito obrigado, Senhor. Amém. Antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de propor um exercício mental para os irmãos. Pensem em adolescentes com idade em torno de 12 anos de idade. Você conhece algum? Como que são esses adolescentes? O que eles fazem? Como que eles reagem às situações da vida? Aqui na igreja a gente tem algumas crianças nessa idade, de 12 anos, não tem? Se eu olhar aqui eu posso ver, né? Só aqui na frente acho que tem uns 6 com 12, né? Emily, Gabi, Lívia, Nicolas, Natan. Né? Não, já passou um pouquinho, né? A Esther, o Adriel. Cadê o Adriel? Está aqui, o meu filho, com 12 anos de idade. Né? O Adriel, um garoto temente a Deus, curioso, que fala muito, mas que me desafia o tempo todo, com ideias, dúvidas, projetos, inseguranças, além de outros fatos que é melhor eu nem comentar aqui, né? Deixa para lá, né, Adriel? No ano passado, o mundo inteiro se comoveu com a história de um grupo, de um time de futebol, que ficou isolado do mundo durante vários dias, no fundo de uma caverna na Tailândia. Todo mundo lembra disso, né? Eu posso até imaginar a apreensão dos pais, dos amigos. Até a gente, de longe, sem conhecer ninguém que estava ali, ficou muito apreensivo com o que aconteceu. Agora imagina quem estava envolvido na história. Elisa Del Antônio, missionária brasileira que vive na Tailândia, ela disse, no momento do ocorrido lá, o clima aqui é de muita comoção. O povo realmente se uniu em prol dessa causa. Elisa e o marido Johnny, eles atuam na Missão Ásia para propagar o evangelho no país. Os poucos cristãos convertidos lá na Tailândia, eles sofrem perseguição religiosa. Durante as semanas de tensão, no meio do ano passado, a missionária cotidianamente escrevia em seu blog o que ela vivia lá. E uma frase bem curiosa que ela colocou foi essa aqui, ó. Nós cristãos e missionários nesse país também nos solidarizamos com a dor do povo e temos nos unido em oração diariamente por esse caso. Desde o início cremos em um milagre e já estamos experimentando o agir de Deus. Então foi um momento de grande apreensão. Naquele grupo tinha crianças nessa idade aí de 12 anos de idade. A brasileira conta com otimismo sobre o desfecho feliz da história, né? Todos foram resgatados. Eles esperam que os tailandeses reconheçam a intervenção de Deus nessa situação. Ela ainda escreveu, um amigo tailandês me explicou que houve apenas 3 vezes em que o país se comoveu da forma como comoveu lá o ano passado. Foi durante o tsunami de 2004, que devastou todo o país. Foi no luto pela morte do rei, no ano passado, no ano de 2016. E dessa vez com a tragédia dos meninos. Explica a missionária que reside na capital, Chiang Mai, a 60 quilômetros do local do ocorrido, em Mae Sai, na Tailândia. Se o seu filho ou a sua filha de 12 anos de idade estivesse em iminente situação de perigo de morte, qual que seria a sua reação? Pensa um pouquinho aí. Às vezes você tem um filho que não está na idade de 12 anos, ou já passou um pouquinho, né, Wilson?
Já passou um pouquinho dos 12? Ou não chegou ainda nos 12, né, Juliano? Está pequenininho, mas você tem um filho. Imagina que o seu filho está num risco iminente de morte. O que você faria? Que medidas que você tomaria? A quem que você recorreria? Chega a nos dar até desespero, só de imaginar em uma situação dessa com nossos filhos, que a gente tanto ama e que a gente quer proteger. Eu quero te convidar a ler um texto sobre um fato que envolve um pai e uma filha de 12 anos perto do momento de sua morte. Abra sua Bíblia aí, Marcos capítulo 5, do versículo 35 até o 43. Se você não quiser abrir, o texto está aqui também. Mas sem abrir, por favor, deixe aberto, que você vai conferir aí alguns versículos enquanto nós estivermos fazendo a exposição do texto. Marcos capítulo 5, do versículo 35 até o 43. A Bíblia diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressa para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Eu queria destacar algumas palavras de Jesus nesse texto, a fim de que as mesmas possam marcar a nossa introdução aqui do nosso pensamento. A primeira delas: não tenhas medo, apenas creia. Não tenhas medo, apenas creia. A segunda: não chorem, ela não está morta. A terceira: menina, levanta-te. A quarta e última: deem-lhe de comer. Então nós temos aí as 4 frases. Não temas, apenas creia. Não chorem, ela não está morta. Menina, levanta-te. E por último, deem-lhe de comer. Jairo, a principal pessoa da sinagoga, o líder da sinagoga. O líder da sinagoga, o dever dele era selecionar os leitores ou mestres na sinagoga. Ele examinava os discursos dos oradores públicos e via se todas as coisas estavam conforme os costumes ancestrais daquele povo. Podemos imaginar que era um judeu zeloso, um homem da alta sociedade judaica no tempo de Jesus, favorecido financeiramente, possuidor de muitos bens materiais, de rebanhos, de terras, tinha muitos empregados à sua disposição. Enfim, era um homem de elevada posição social na comunidade judaica, na sociedade de Jerusalém. Faça outro esforço de imaginação e veja Jairo em sua casa com a única filha que ele tinha, de 12 anos de idade. Com certeza, Jairo fazia muitos planos para aquela menina. Ela iria se formar, se casar, gerar filhos, continuar a descendência da família. Quem sabe ele sonhava com o seu casamento e provavelmente seria uma grande festa. Até porque os judeus gostam muito de festas, né? As celebrações de casamento dos judeus chegam a durar semanas de festas, de tanto que eles gostam de comemorar. E Jairo sonhava muitas coisas para sua filha, como nós sonhamos hoje para os nossos filhos, como nós imaginamos o melhor para eles hoje. Mas de repente, o sonho de Jairo se torna um pesadelo. Sua filha está gravemente enferma, à beira da morte. Jairo não quer acreditar,
mas precisa enfrentar a situação. A doença da menina é considerada incurável. Jairo poderia procurar médicos e hospitais, mas a Bíblia diz que ele não fez isso. Talvez porque ele soubesse que não adiantaria nada, que a menina já estava à beira da morte e ninguém poderia resolver o seu problema. E Jairo descobre, atônito, que sua montanha de dinheiro é incapaz de comprar a saúde da sua filha. Entretanto, o texto diz que Jairo não desistiu. Ele toma uma atitude muito importante. Ele ouviu falar que naquela região existia um homem que fazia milagres, que ajuntava multidões, que anunciava as boas novas e que curava as pessoas. Então ele faz o quê? Ele vai procurar a Jesus. Posições, bens, materiais, nada substitui a presença de Jesus. Nada substitui a presença de Jesus. Quando ele sai de sua casa, a menina não tinha morrido ainda, mas estava passando muito mal. Jairo leva algum tempo para chegar onde Jesus se encontrava, para contar o seu drama a Jesus. Porém, se nós fizermos uma passagem pelo capítulo inteiro, pelo capítulo 5 do Evangelho de Marcos, nós vamos ver que Jesus estava envolvido em seu ministério. Eu queria fazer um panorama bem rápido dos acontecimentos do capítulo 5 de Marcos. Jesus acabara de chegar do outro lado do lago de Genezaré, na terra dos Gadarenos, quando ele se depara com um homem que vivia entre os sepulcros, endemoniado, possesso por uma legião de demônios. A Bíblia fala que ele era um homem forte e que nem cadeias podiam detê-lo. Ele não dormia, de dia e de noite ele ficava andando pelos sepulcros e se ferindo com pedras. Jesus vai, expulsa os demônios do Gadareno e os mesmos entram naqueles porcos que estavam pastando ou comendo ali em volta, e a Bíblia fala que aquela vara de porcos, com mais de 2.000 porcos, se precipita e se lança no mar. Os pastores dos porcos, quando veem aquela situação, eles ficam atônitos, saem correndo e começam a divulgar o que aconteceu naquele momento, e Jesus começa a ser cercado por muitas pessoas, por uma grande multidão. O que Jesus faz? Jesus entra no barco novamente, ele vai para o outro lado do Mar da Galileia, e uma grande multidão já esperava por Jesus ali. E foi nesse momento que Jairo se aproxima de Jesus para pedir ajuda. Se a gente voltar no texto um pouquinho, no versículo 23, a gente tem um encontro de Jairo com Jesus lá. Ele rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Então, Jairo tem essa abordagem com Jesus. Ele vai atrás de Jesus e pede para Jesus curar a filha dele, que a filha dele estava muito doente. Jesus vai com Jairo, porém outro fato acontece no meio do caminho. Os irmãos conseguem imaginar a situação que Jesus estava vivendo? Onde Jesus estava, uma grande multidão estava cercando Jesus. E a hora que Jesus sai para atender o pedido de Jairo, no meio daquele alvoroço todo, chega uma mulher que sofria de uma hemorragia e toca nas vestes de Jesus. Você conhece muito bem a história, né? No meio daquele alvoroço todo, a mulher que já sofria de hemorragia por muitos anos, toca na roupa de Jesus, e Jesus olha e fala: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, né? Os discípulos olham naquele momento e falam: Senhor, mas como assim? Como que alguém te tocou? O Senhor está rodeado de um monte de gente aqui, provavelmente alguém te tocou. Mas Jesus sentiu que da vida dele saiu virtude e curou aquela mulher naquele momento. Mas imagina Jairo. A mulher ficou feliz, mas imagina Jairo, a angústia que aquele homem estava passando. Se fosse você, nesse momento, depois de tempos de angústia e agonia, alguém chega correndo até Jairo e fala: Jairo, pode parar de incomodar o mestre. A sua filha morreu. Essa foi a reação de Jairo naquele momento. Os sonhos de Jairo desabaram. A Bíblia não conta a reação que Jairo teve, mas eu fico imaginando o que se passou na cabeça daquele pai. Qualquer ser humano ia prever um futuro sombrio. Era uma tragédia para a família. A alegria da casa tinha se acabado. A menina não iria mais se formar, não iria mais se casar, gerar filhos, não iria continuar a descendência da família. Enfim,
a menina estava morta. Talvez Jairo, naquele momento, já começou a pensar no seu funeral. Vou comprar um caixão, vou fazer os preparativos do enterro, vou convidar todo mundo, vou chorar junto com os meus amigos. Mas, enfim, era o fim. A menina estava morta. Entretanto, o texto nos informa que Jesus está ali e ouve todo o drama de Jairo. E essa é a grande verdade que nós precisamos guardar em nosso coração. Jesus está presente mesmo quando tudo na vida não vai bem. Jesus está presente mesmo quando tudo não dá certo. Mesmo quando a gente está no momento de maior dificuldade, de maior adversidade, Jesus está presente. Jesus estava presente naquela situação daquele pai com o coração angustiado. E Jesus sabia o que aquele homem estava vivendo e ele sabia o que ele faria por Jairo na vida dele. Jesus nos ouve, ele nos conhece, ele sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe as dificuldades que nós estamos enfrentando. É exatamente isso que o Salmo 139, versículo 6 diz. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe de tudo que nós vamos enfrentar. O Senhor conhece cada detalhe da sua vida. E Jesus diz uma frase para Jairo que muda toda a história. No final do versículo 36, Jesus disse para Jairo: não temas, apenas creia. Essa frase, se nós traduzirmos literalmente do grego, ela diz o seguinte: pare de ter medo, continue crendo. Pare de sentir medo, continue crendo. Continue tendo fé no Senhor Jesus. Como seguidores de Jesus, nós devemos ter a certeza de que problemas e adversidades vão continuar nas nossas vidas. Vão continuar cercando os nossos dias. Mas a resposta de Jesus é essa: pare de ter medo, continue crendo. Continue crendo no Senhor Jesus. Continue com fé no Senhor Jesus. Como disse o salmista no Salmo 46, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da adversidade. À luz desse contexto, gostaria que nos prendêssemos em 3 sugestões para que tenhamos êxito em nossa caminhada, que quero compartilhar com você nessa noite. A primeira coisa, a primeira sugestão: olhar como Jesus olhou. Olhe como Jesus olhou. Tenha a visão que Jesus teve da situação. Os versículos 38 e 39 dizem assim: quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço, e os que choravam e faziam um grande pranto. E entrando, disse-lhes: por que chorais? A menina não morreu, apenas dorme. Jesus estava vendo uma dimensão que Jairo e toda a multidão não conseguia ver. Jesus estava olhando além das circunstâncias, além dos problemas. Ele via algo que ninguém tinha visto. Jesus estava além da realidade do homem. Ele estava fitando algo que ninguém podia ver. Por que estáis em alvoroço? Foi a pergunta de Jesus. Entre os judeus, a lamentação pelos mortos não tinha nada de moderação e respeito. Contratava-se até alguém para ficar chorando profissionalmente no velório. Eram as chamadas carpideiras. Para que houvesse uma demonstração pública de tristeza. Mateus capítulo 9, versículo 23, menciona tocadores de flautas e a multidão que também estava ali fazendo tumulto. A bagunça do momento levou Jesus a fazer uma pergunta: por que vocês estáis em alvoroço? Por que tanta gritaria? Por que tanta agitação? Por que tanto tumulto? A declaração de Jesus que a menina não estava morta, mas que estava dormindo, ela tem sido interpretada erroneamente por algumas pessoas, dizendo que ela não estava realmente morta, mas em estado de coma. Entretanto, se nós lermos o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 55, sobre o mesmo tema, diz que o seu espírito voltou quando Jesus a ressuscitou. O autor do texto, que era Lucas, que era um médico, ele assina o atestado de óbito da menina naquele texto, né? Ele indica que ela realmente estava morta. Por isso, a nossa visão é de suma importância para a vida.
Como é importante ter uma visão e olhar para ela com os olhos da fé. Esse texto quer que saibamos sobre o domínio de Jesus sobre todas as circunstâncias, sobre todas as situações que nós estamos vivendo e que estão nas mãos de Jesus, inclusive a própria morte. Jesus reduz a morte a um simples sono, porque ele via a situação temporária da morte daquela menina. Ele sabia que a menina seria despertada novamente. Ele é Deus e foi capaz de confundir a incredulidade daqueles que supunham que a morte é suprema. Portanto, a mensagem cristã do Evangelho, ela fala de vida e não de morte. A mensagem do Evangelho diz que quem for salvo por Jesus nunca verá a morte. Jesus, em João capítulo 8, versículo 51, ele diz que quem guardar a minha palavra não verá a morte eternamente. Jesus não está garantindo ali que nós não teríamos a morte física. Do contrário, vários discípulos tiveram mortes trágicas. Se nós olharmos para a história da igreja primitiva, quantos cristãos tiveram mortes dolorosas e morreram em prol do Evangelho, em prol da causa de Jesus. Então a Bíblia não garante que nós não morreremos fisicamente. O que Jesus está garantindo é que nós teremos vida eterna, garantida pelo Senhor Jesus. Essa morte nós estamos livres. Aquela morte que é a separação eterna de Deus. Mas o Senhor quer que nós tenhamos vida, e tenhamos vida eterna, e vida em abundância. Podemos imaginar a dúvida de Jairo, no momento que recebeu a notícia que a filha estava morta. Se devia ou não pedir ajuda a Jesus. Imagina você, depois que você soube da notícia que a sua filha morreu, como que seria a sua atitude? Você ia virar as costas, ia ficar com raiva de Jesus, ia deixar ele lá, ia embora chorar a sua filha? Ou você continuaria e pediria a Jesus que fosse com você e visse a situação? Nós hoje não podemos ter nenhuma dúvida. Nossa fé deve estar inabalável na certeza de que Deus está presente e que através da morte e da ressurreição de Jesus nós temos vida eterna e a morte deixou de ser um problema para nós. Nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. E a graça de Deus e o consolo do Espírito Santo nas nossas orações nos traz conforto quando a morte está na casa. E até mesmo quando a doença está na nossa casa. O Senhor está presente e Ele é o nosso conforto. Ele é o nosso seguro bem presente na hora da nossa angústia. É muito fácil pensar em coisas passageiras, nas nossas enfermidades físicas, nas nossas doenças que enfrentamos e até mesmo na morte de pessoas queridas aqui nessa terra. Mas nos esquecemos de lembrar que a fé é o único remédio contra a tristeza e o temor em momentos como esses. Você crê em Jesus? Você quer que a morte não existe na presença de Jesus? Você crê na ressurreição? Então não tenha medo, continue crendo. E trazendo isso para a nossa vida hoje, significa dizer, não importa a sua luta, não importa a sua aflição, não importa seus desafios, não importa seus projetos, o que a Bíblia está afirmando é que Deus quer colocar vida na sua luta. Ele quer colocar vida na sua aflição. Ele quer colocar vida nos seus desafios, nos seus projetos. Ele quer colocar vida na sua vida. O Senhor está presente. Creia nele. É muito comum ver gente perambulando pela vida e incrédula daquilo que Deus pode fazer. Deus usa a pessoa por causa da sua fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus nos evangelhos, ele diz várias vezes que de acordo com a vossa fé vos sucederá. Que se pedir com fé, nos seria dado. A Bíblia diz que aquilo que não provém da fé é pecado. E nesse processo, a única coisa que você tem total controle é o quanto você pode confiar em Deus. É o tamanho da nossa fé. E se a nossa fé for pequena, nós precisamos pedir a Deus que aumente a nossa fé, para que nós possamos ter segurança no Senhor Jesus. Por isso, olhe como Jesus olhou. Olhe as circunstâncias pela fé. Os olhos de Jesus estão sempre além do momento presente. Os olhos do Senhor estão fitados no futuro, naquilo que Ele pode fazer por nós. Essa é a visão de Jesus para as nossas vidas.
A segunda sugestão que eu tenho para nós nessa noite: falar como Jesus falou. Primeiro é olhar as circunstâncias como Jesus olhou, e agora falar como Jesus falou. O versículo 36 diz assim: ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Jesus olhou para Jairo e falou: Jairo, para de ficar com medo. Continue crendo. Continue tendo fé. Alguém já disse com muita sabedoria que a morte de um ente querido nos põe de joelhos. Por ali de joelhos, acharmos forças para nos levantar novamente. E ao nos levantarmos, aprendemos a lição da fé, a verdade do triunfo. Enfrentar situações que mostram nossa impotência, nossa capacidade de não poder fazer nada, como na morte de alguém querido, nos faz enxergar o quanto somos insignificantes e o quão Deus é poderoso e está no controle de tudo. Hoje mesmo, pela segunda vez, ontem, os noticiários estão o tempo inteiro noticiando essa tragédia de segundo rompimento de uma barreira de contenção que acabou trazendo tanto problema, tanta destruição, tantas mortes, lá em Brumadinho. Mas a gente olha para tudo isso e a gente olha com esperança. Sabe por quê? Porque Deus não perdeu o controle de tudo. Às vezes a gente olha para uma situação de tragédia e a gente pensa que Deus não está olhando para as situações. Coloque isso no seu coração. Deus não perdeu o controle. Deus tem a direção de tudo. Na situação de Jairo, Jesus abre a boca e libera uma palavra de vida. Ele reduz a morte a um simples sono. Para que tanto desespero? Ela não está morta, ela apenas dorme. A menina não estava morta. Era assim que Jesus enxergava a menina naquela situação. O versículo 40 diz que ao ouvir isso, as pessoas riram de Jesus. Como é que Jesus podia dizer que a menina estava apenas dormindo? Será que ele não via que a menina estava gelada, inerte, dura, sem vida? Será que ele não percebia que a menina morreu? Será que ele era tão insensível assim, naquela situação, de ver a dor da família, e Jesus olhar para a menina morta e dizer que a menina não morreu, a menina apenas dormia? Será que além de ter, eu podia pensar, será que além de ter enrolado tanto para chegar na casa de um homem tão importante que era Jairo, para que perder tempo com uma mulher que era impura, segundo Levíticos, porque ela estava enfrentando uma hemorragia? Para que perder tempo com uma mulher dessa e não ir direto para socorrer a filha do homem tão importante que era Jairo? Será que ele não poderia parar e de dar ouvido para a multidão e atender ao pedido de Jairo, o chefe da sinagoga? Jesus, entretanto, não dá a mínima para as pessoas que estavam no meio da multidão, ou para as pessoas que estavam ali chorando pela morte da menina. Mas porque os olhos de Jesus estavam vendo a glória de Deus, que estaria prestes a manifestar. Então Jesus apenas declara uma frase. Jesus declara o que ele conhecia, ele demonstra seu poder. Ele fala, exatamente como ele falou na criação do mundo, quando ele criou tudo, e criou o ser humano também, com uma palavra. E através da palavra dele, ele declara o seu poder sobre a morte. Ou seja, com os olhos espirituais, ele vê a ressurreição da menina. E agora, com a boca, ele declara que a menina não estava morta. E em seguida ele pronuncia mais uma frase de poder. Uma expressão do aramaico, Talita cumi, que significa, menina, levanta-te. Ou se a gente traduzir essa frase literalmente, significa, cordeirinha, levanta. Jesus declara em Mateus 28:18 que todo o poder foi atribuído a ele nos céus e na terra. Ele é o Senhor soberano. A morte não é nada na presença de Jesus. A morte para nós que somos salvos em Cristo é apenas o nosso retorno para o lar celestial, para o convívio eterno com o nosso Deus, que nós tanto amamos. Seja, portanto, a sua palavra, aquilo que você vai dizer, sem hesitação. Diga, eu não vou temer,
eu apenas creio. O Senhor haverá de me abençoar. O Senhor está presente. E mesmo que, ao meu ver, tudo está dando errado, Deus está no controle. Ele é soberano e nós viveremos eternamente com o Senhor. Mesmo que tudo aqui nessa terra dê errado, a nossa salvação está garantida no Senhor Jesus, em viver eternamente com Ele no céu. Até porque eu vejo muitos crentes hoje desanimados. As suas palavras são apenas: eu não vou conseguir isso. É tão difícil. Estamos numa crise tão grande. Deus virou as costas para mim. Os irmãos da igreja não me cumprimentam. Tem gente falsa na igreja. Tem gente que prega uma coisa e vive outra. Por isso eu não vou mais na igreja. E por aí vai. Eu não vou cumprimentar mais os irmãos. Eu vou virar as costas para a igreja. A gente vê muitas pessoas desalentadas hoje em dia, sem crer no Senhor Jesus de forma verdadeira. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, do versículo 15 até o versículo 19. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. No amor não existe receio, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então quem está em Jesus tem o amor de Deus, e o amor perfeito de Deus lança fora todo o medo. Nós não temos medo da morte, porque Jesus está presente, e onde Jesus está, não há morte, há vida eterna. Portanto, confie no Senhor. Abra sua boca para proferir palavras que engrandeçam o Rei dos Reis. Saiba que devemos fazer tudo para a glória de Deus. Paulo já nos instruiu assim: quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Inclusive nossas falas. Em todas as circunstâncias, a nossa fala também deve ser para a glória de Deus. No entanto, nossa atitude deve ser de falar como Jesus falou, mesmo que vá na contramão do mundo, mesmo que a nossa fala seja completamente oposta à fala das pessoas que convivem conosco diariamente. Nós devemos falar como Jesus falou, nós devemos agir como Jesus agiu, que é a terceira sugestão. Agir como Ele agiu. Nos versículos 42 e 43, dizem assim: imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois ela tinha 12 anos de idade. E logo foram tomados de grande espanto. Então ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que lhes desse de comer. Olha a expressão que Jesus utiliza: dê de comer à menina. Isso é muito interessante. Para que se preocupar com um detalhe desse? É óbvio que alguém que acabou de voltar à vida vai comer. Mas olha como que Jesus usa mais uma expressão para confundir as pessoas que estavam ali perto. Nesse detalhe, outra vez, ninguém percebia que Jesus estava novamente vendo o que estava encoberto para os olhos daquela multidão. Sempre que passamos por situações difíceis e vemos Deus fazer um milagre, nós temos a tendência humana de parar naquela situação e ficar imaginando. Você já percebeu que quando Deus te dá um livramento, você fica pensando: o que poderia ter acontecido se Deus não tivesse me livrado? Quais seriam as consequências ruins que eu poderia viver se eu não tivesse recebido de Deus aquele livramento? Já pensou, eles podiam falar, né? Já pensou se realmente a menina tivesse morrido? Que tristeza ia ser. Como é que os parentes iam reagir? Jesus queria cortar imediatamente essa tendência humana. E por isso ele ordena que a garota fosse alimentada. Ou seja, comece uma nova vida, porque a morte não aconteceu. E se a morte não aconteceu, não insistam em fazer o enterro da menina. Caminhe para frente. Só se alimenta quem está vivo.
morto não come. A nossa vida espiritual é assim também. Eu só tenho prazer em me alimentar das coisas de Deus se eu estou vivo. E a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. A partir do momento que a graça de Deus me encontra e a salvação entra no meu coração e Jesus habita em mim, eu tenho sede de ouvir da palavra de Deus. Eu tenho sede de ler a palavra. Eu tenho sede de crescer no conhecimento do meu Deus. Então, se nós não estamos tendo sede de aprender com o Senhor, de crescer com Ele, é porque nós não estamos vivos. Pensa um pouco sobre isso. Jesus ressuscitou a menina morta por uma palavra de poder, uma expressão, talita cumi, e a menina se levantou imediatamente. Tal é o chamado do Evangelho para os que por natureza estão mortos em seus delitos e pecados. Pela palavra de Cristo é que se dá a vida espiritual. Todos os que viram e ouviram se maravilharam diante do milagre que Jesus fez naquele momento. Ainda que não possamos esperar hoje que os nossos filhos ou nossos parentes queridos ressuscitem fisicamente, eu acredito que Deus pode fazer isso hoje, mas eu não sei se Deus quer fazer isso hoje, porque não é o propósito dele, porque ele tem o nosso momento determinado da nossa morte. Mas mesmo que nós não possamos esperar, nós podemos esperar consolo quando nós estamos passando por adversidades e até por questões tão delicadas como Jairo passou naquele momento. Por isso nós devemos ter estrita confiança em Jesus. Ele está presente. Devemos seguir nossa vida com segurança, sem duvidar, porque Tiago fala que aquele que duvida é como a onda do mar, que é levada pelo vento de uma parte a outra. Tem uma música do Projeto Sola, que se chama Confiança, que eu gosto muito, e que muito nos motiva. Eu queria colocar um trechinho só, não vou pôr a música inteira não, só para os irmãos acordarem um pouquinho aí, e meditarem um pouquinho nessa letra tão abençoadora aí. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajude-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Ajude-me a enxergar, mesmo quando o meu olhar falhar. É muito bonita a música. E é um grupo bem indicado, que é bem bíblico. As letras são muito fiéis às Escrituras e você pode ouvir sem medo. Vocês já ouviram uma frase motivacional
que fala assim, ó: declare bênção, a sua boca tem poder, aquilo que você falar vai acontecer. Você ouviu isso aí? Sabe para que serve? Sabe para que serve? Para nada. Não serve para nada isso, sabe por quê? Porque o poder está nas mãos do Senhor. Tudo vai acontecer de acordo com a vontade de Deus. Porém, como servos do Senhor, as nossas obras têm que ser boas, porque nós somos salvos em Cristo. E se nós somos salvos em Cristo, o resultado das nossas atitudes são coisas boas, inclusive as nossas palavras. Inclusive aquilo que nós formos falar são coisas boas, porque provém de um coração de um justo, de um salvo em Jesus. E a Bíblia diz que a árvore boa produz frutos bons. Mas Deus pode nos usar como servos fiéis em sua obra aqui nessa terra. E essa atitude depende de nós. Me lembro de Moisés, às margens do Mar Vermelho. Deus poderia dividir o mar pela ação do seu poder, mas Deus resolve envolver Moisés no milagre. Deus pergunta para Moisés: Moisés, o que você tem na sua mão? Eu tenho uma vara, Senhor. Então o que você está esperando, Moisés? Toca com a vara no mar. E quando Moisés agiu e tocou com a vara no mar, o Mar Vermelho se abriu. Deus começou a agir através da atitude de Moisés. Seja usado por Deus, não desanime. Tenha atitudes que honrem ao Senhor. Faça acontecer com suas mãos. Comece uma vida nova. Tome iniciativa de resoluções que precisam ser resolvidas. Tenha atitudes parecidas com a do Senhor Jesus. O bom discípulo, ele faz tudo para copiar as atitudes do seu mestre. E o nosso mestre é Jesus Cristo. Então, comece a agir como Jesus agiu. Eu queria concluir o nosso texto de hoje dizendo que quando Jesus olha para você, ele não vê a morte, mas ele vê vida. Quando Deus olha para nós, mesmo sendo pecadores, cheios de práticas e pensamentos que desagradam a Deus, ele vê a graça de Deus imputada sobre a nossa vida. Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. E por isso Deus não mais enxerga o meu pecado. Ele enxerga a sua graça imputada sobre mim. Ele vê um filho resgatado, justificado pelo sangue de Jesus na cruz. Onde Jesus está, a morte não estará presente. Porque ele disse: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Nos versículos 43, para nós fecharmos o texto, a ordem de Jesus foi para que os pais não propagassem um milagre, para que a notícia não se espalhasse e a agitação difundida não precipitasse uma crise antes de chegar a hora da morte do Salvador. Então esse fato aconteceu bem nas vésperas que Jesus foi morto na cruz. Então a melhor interpretação para o milagre da menina é que Deus vê a morte como um simples sono, que espera o despertamento de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que neles dormiram. Nosso conhecimento das coisas que hão de vir são limitados. Precisamos da fé no Senhor Jesus e das Escrituras, que nos dizem sobre as coisas futuras. Mas sabemos que a autoridade de Jesus vai além da morte física. Através de Jesus, nós temos vida eterna garantida por Ele. Aqui há consolo para os parentes e amigos dos que morrem no Senhor. A dor pela morte de amigos é lícita. Nós podemos chorar a nossa perda, embora seja lucro para aquele que morreu em Cristo. O cristianismo não proíbe, nossos afetos naturais, e a graça não os elimina. Nós podemos chorar quando nós temos uma perda significante aqui nessa terra. Mas não devemos enxergar nossos pesares. Isso ficará parecido com os que não têm esperança de uma vida melhor em Cristo. A morte é desconhecida e pouco nós sabemos do estado depois de morrer.
Mas as doutrinas da ressurreição e da segunda vinda de Cristo são remédio contra o temor da morte, pois nós confiamos na vida eterna em Jesus. Será felicidade que todos os santos se reúnam e permaneçam juntos para sempre. Porém, a alegria principal do céu é estar com o Senhor, é vê-lo face a face, é viver com Ele, é gozar toda a eternidade na presença do Senhor. Que consolo para o homem quando lhe for dito que vai comparecer perante o trono do juízo de Deus. Quem pode ser consolado com essas palavras? Somente quem tem a certeza de que Jesus pagou o preço pelos seus pecados e eles foram apagados. Por isso, pare de ter medo, apenas creia. Se você crer em Jesus, se você confessar o Senhor Jesus com a sua boca e com o seu coração você crer, você vai ser salvo. E a morte eterna jamais fará parte da sua vida. Hoje é o tempo para você se levantar, fazer um compromisso com Deus e mudar sua visão espiritual da morte para a vida. E isso só conseguimos em Jesus, pela sua graça. Fale palavras de vida que proclamem o Evangelho para os que estão perdidos e caminhando para o inferno. Use as suas mãos para se levantar da morte, para servir ao Senhor com alegria, para abençoar outras pessoas, para agir de forma proativa, para servir na igreja, para servir com os que estão necessitados. Tenha atitudes que honrem ao Senhor. Enche os seus olhos com a mesma visão que Jesus teve. Nosso alvo não são as coisas dessa terra, nosso alvo é o céu. Veja além dos seus problemas, veja além das aflições, veja além da sua luta, veja além das circunstâncias. Ao abrir os seus olhos espirituais, Jesus está apenas dizendo a você: pare de ter medo, apenas creia. Diga ao Senhor essa noite: Senhor, eu não quero mais ser o mesmo. Eu quero fechar a porta do meu passado e pedir ao Senhor que me dê uma nova visão espiritual. Ajude-me a abrir a boca e usar as minhas mãos para me levantar da morte e para honrar ao Senhor com as minhas atitudes. Encha-me com o fogo do teu Espírito. Inunda o meu coração com uma nova visão espiritual que procede do seu trono. Ajude-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Amém. Essa deve ser a nossa oração. Amém. Pare de ter medo. Apenas creia no Senhor e Ele está presente. Amém?